A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o João. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero trazer uma reflexão aqui com os irmãos acerca da passagem da mulher samaritana, onde Jesus encontra com ela e tem um diálogo ali. Eu tenho certeza que você que é leitor da Bíblia já ouviu inúmeras vezes pregadores falando sobre essa passagem e também já deve ter lido várias vezes sobre isso. Mas hoje eu quero fazer uma reflexão aqui acerca dos maridos da mulher samaritana e trazer isso aqui um pouco pra gente, né, para nossas vidas, o que Deus tem falado comigo acerca dessa passagem. E eu confesso com os irmãos que eu estou bem reflexivo acerca dessa passagem nos últimos dias, ainda mais quando eu ouvi recentemente um louvor chamado Tu És. Ele retrata justamente essa história, né, da mulher samaritana com Jesus. E vamos lá, vamos ler aqui a passagem e vocês vão entender. Então aqui em João capítulo 4, no versículo 7, vai dizer assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e a quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. E aí que entra a questão. No versículo 16, disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E respondeu a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. E aí prossegue o diálogo aqui, mas o que está se passando aqui, na verdade, é um contexto onde Jesus ele fica sozinho com a mulher de Samaria, né, a mulher samaritana. Os discípulos tinham saído de perto, só ficou os dois lá. E Jesus pediu para ela dar água de beber, dar água, né, para Jesus beber, porque ela foi buscar água naquele poço. Jesus tinha sede. E a mulher samaritana falou: Senhor, Jesus, por que você está falando comigo, sendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Eu quero focar especificamente nessa parte dos 5 maridos, porque o que estava acontecendo ali, né, é justamente um encontro entre a mulher samaritana com o próprio Deus. Jesus na terra é a figura do próprio Deus. Foi um encontro que essa mulher teve com Jesus. E na Bíblia, quando se relata sobre esses 5 maridos, né, a gente consegue entender que representavam 5 deuses que o povo samaritano já adorou e adorava, né, até aquele devido momento. Inclusive, era por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque os samaritanos eles adoravam vários deuses e os judeus adoravam somente o Senhor, né, Yahvé. Então, a gente sabe que adorar a Deus, uma das formas que Deus se revela para a gente é como o marido, né? A Bíblia relata para a gente que é um casamento que vai acontecer entre nós com o noivo, né? Os filhos de Deus, nós com o noivo, nós vamos casar, a figura de um casamento. E por isso aqui também
dá para a gente entender como essa figura de marido, né? E Jesus bem falou, você já teve 5 maridos e esse que você tem agora não é seu de verdade. Então assim, ela falou, vejo que você é profeta de verdade, né? E assim, ainda que eu acredite que essa realmente era uma situação que aconteceu com aquela mulher, de que de fato ela teve 5 maridos e isso algo físico ali, né? Algo presente na vida dela, eu acredito também que por trás disso é uma representação de deuses, né? E não só com aquela mulher, mas com o povo de Samaria, né? O povo samaritano. Então, eles tiveram 5 deuses, ou seja, 5 maridos que eles adoravam, ou seja, que eles se casaram, e esse que ela estava agora não era o Deus de verdade. E o que ela estava agora era o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Ela estava procurando adorar, tentando entender como que era, como que ela podia prestar culto, devido às limitações que os samaritanos tinham, né, para adorar a Deus. E tanto é que ela vai falar sobre lugar para adorar, ela fala sobre um monte, né? E aí Jesus vira e fala para ela que está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Então ela estava preocupada ali com a forma como se deve adorar a Deus. Ou seja, ela estava buscando a Deus, buscando entender, e era de fato ali o marido que ela estava agora. Só que não era dela de verdade, porque ela ainda não teve de fato um encontro como esse que ela estava tendo naquele momento, e de fato adorava a Deus ainda. Aqui eu separei alguns nomes, né, de deuses de Samaria que são relatados no livro de 2 Reis, no capítulo 17, no versículo 30 e 31. E diz assim, que nesses 2 versículos fala sobre exatamente 5 deuses que eram de povos que foram levados para morar em Samaria. Povos de diferentes lugares que levaram para dentro de Samaria junto o costume de adorar outros deuses. E nesse capítulo 17 do livro de 2 Reis, no versículo 30 e 31, vai dizer o nome desses 5 deuses. O primeiro é o Sucote-Benote, que é um deus que foi levado pelos babilônios. O segundo é o Nergal, que foram levados pelos homens de Cuta. O terceiro, Azima, é o deus Azima, foram levados pelo povo Amate. O quarto, deus Nibais, foram levados pelo povo Aveus. E o 5, Tartak, também pelo povo Aveus, né? E depois você pode ler aí com calma o capítulo 17, no versículo 30. Eu não quero aqui me apegar ao que cada um deus desse fazia, né? Mas, por exemplo, eu vou deixar aqui para os irmãos já que esse deus, esse primeiro, Sucote-Benote, era o deus justamente da pornografia, da prostituição. Foram levados pelos babilônios para dentro de Samaria para ser adorado agora. E tem vários outros deuses aqui, né? Que cada um tinha uma coisa específica. Um desses deuses aqui, por exemplo, irmãos, é um deus que falava sobre fofoca, sobre você ficar prestando atenção em outras coisas que não diz respeito a você. Assim, se você tiver interesse e depois você pesquisar direitinho, tenho certeza que vai ser muito edificante para você, porque isso tudo aqui a gente consegue conectar conosco, tá? Com a nossa vida, as nossas prioridades. Mas a mensagem de tudo isso aqui que eu estou querendo falar é a graça de Deus. É o fato de Deus, ainda assim, sabendo que ela já teve 5 maridos e o que ela estava agora não era dela de verdade, Deus ainda assim resolveu se apresentar a ela. Deus ainda assim resolveu amá-la, escolheu amá-la, mesmo ela já tendo tido 5 maridos, né? E aqui a gente está falando do povo samaritano no geral, e também da minha e da tua vida, sabe, irmãos? Quantas vezes a gente já adoramos outros deuses, né? Inclusive deuses que dizem respeito à nossa própria carne, sabe? A nossa própria escolha, a nossa vontade, ao dinheiro, e de fato até outros deuses mesmo, de outras religiões, por exemplo. Mas quanto tempo a gente ficou adorando a outros deuses, e como muitas das vezes ainda a gente caminhando com Deus,
a gente escolhe adorar a outros deuses, escolhe, trazendo para essa situação aqui de relacionamento, a gente escolhe ser infiel com o Senhor por adorar ou por ter relações. Quando você cultua outros deuses, você está tendo relações com outros deuses. E quantas vezes a gente tem casos de infidelidade com o nosso Deus, onde a gente peca, a gente escolhe outras coisas senão o Senhor. E então tem até esses deuses aqui que são relatados no povo de Samaria. Cada um atuava numa área específica. Depois você pode pesquisar aí se você quiser se aprofundar mais nesse assunto. E você vê como mesmo a gente sendo infiel muitas vezes, ou mesmo a gente não se importando com o Senhor, muitas das vezes ele escolhe se apresentar para a gente. Porque, irmãos, nessa passagem aqui da mulher samaritana, Jesus ele armou tudo aquilo ali, ele mandou os discípulos irem para longe, porque de repente ele já sabia que os discípulos, sendo judeus, eles teriam um certo tipo de preconceito, como a gente vê até Pedro, mesmo depois de já exercendo o ministério dele, sendo apóstolo, ele teve preconceito ali quando Deus mandou ele ir para o povo gentil, sabe? E Jesus, ele armou tudo aquilo ali para ficar a sós com aquela mulher e se apresentar a ela, dando uma chance, dando uma oportunidade a ela. E quantas vezes a gente, mesmo sendo infiel, o Senhor nos dá a segunda chance, o Senhor escolhe nos amar, escolhe agir com misericórdia conosco. E eu também me lembro da passagem do livro de Oséias, onde Deus manda ele se casar com uma prostituta, e a prostituta vai e trai ele, tem relações com outros homens, com seus amantes. E depois, no próximo capítulo, Deus manda agora Oséias pegar uma quantia, que eu agora não me lembro exatamente quanto era, mas comprar essa mulher de volta para ser agora sua mulher, sem mais traí-la, sem mais traí-lo, né? Sem mais ser infiel com ele. E uma representação do que Jesus fez conosco na cruz. Ele pagou um alto preço para nos ter de volta, para nos reaproximar do Pai, que em todo momento na história quer se relacionar conosco, nos ama tanto que faz questão de nos ter por perto, faz questão de se relacionar conosco, faz questão de nos perdoar, né? Porque por mesmo nós temos adorado outros deuses, escolhido outras coisas, dado prioridade a outras coisas senão ao Senhor. Então, irmãos, eu fiquei bem reflexivo acerca disso, porque Jesus, ele não precisava ter feito aquilo, sabe? Ele não precisava ter se apresentado para aquela mulher samaritana, visto que ela já teve tantos maridos e o que ela estava agora não era dela de verdade. Mas mesmo assim ele escolheu fazer tudo aquilo para se apresentar a ela. E quantas são as vezes que a gente não é infiel com o Senhor, ou de repente você que está assistindo, você ainda nem serve ao Senhor, mas Deus age com misericórdia na sua vida, e se não chegou o momento ainda, vai chegar que ele vai se apresentar para você, e ele vai marcar um encontro com você, se apresentar como alguém que quer se relacionar com você, alguém que quer ter um compromisso com você, sabe? Então, irmãos, que Deus é esse, né? Que Deus de amor, de graça, que Deus é esse que faz questão da nossa presença, faz questão da gente, sabe? Às vezes a gente é chamado para um lugar e várias pessoas são chamadas também para esse lugar, e a gente pensa assim, poxa, tem tanta gente mais importante, tanta gente aqui relevante aqui dentro, será que a pessoa que me chamou realmente quer que eu vá nesse lugar? E às vezes não, você é só mais um no meio da multidão, mas com o nosso Deus não é assim, é diferente. Nosso Deus, mesmo tendo milhares e milhares de pessoas, ele é um Deus de perto, um Deus que faz questão da gente, é um Deus que nos conhece intimamente, cada detalhe do nosso ser, é um Deus que está, meus irmãos, nos mínimos detalhes. Eu fico surpreso com Deus muitas vezes por coisas bobas, coisas pequenas acontecerem, e eu vejo o agir de Deus nesse detalhezinho que, se passasse batido, eu não ia fazer diferença nenhuma para mim, porque era uma coisa muito pequena, mas mesmo nos pequenos detalhes eu consigo ver o agir de Deus, eu consigo ver que Deus está perto, sabe, irmãos? É uma coisa assim, que Deus é esse, né? Que Deus é esse que fez tudo isso e faz tanto por nós, né, irmãos? Um Deus de graça, um Deus de amor.
um Deus que faz questão de mim, faz questão de você, te quer por perto, não consegue, como diz um louvor em inglês, mas a tradução dele é que Deus ele não conseguiria imaginar o paraíso sem a gente lá, sem eu, sem você lá, né? Então, Deus ele abriu mão, Jesus ele abriu mão da glória toda que ele tinha, né, e que ele tem de fato, só para vir aqui cumprir um propósito, se sacrificou por nós para nos ter por perto, nos reconciliar com Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Que Deus é esse, né? Que fez e faz tanto por nós. Então, irmãos, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal. E toda terça e sexta-feira tem vídeo novo aqui, tá? Ao meio-dia. Então, compartilha, ajuda esse canal a crescer, ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. E é isso. Deus te abençoe. Se você quiser compartilhar aqui no comentário alguma experiência, pode ficar à vontade, uma experiência que você teve com Deus, uma experiência de amor, de um Deus que cuida dos detalhes, fica à vontade, pode compartilhar aqui no comentário para edificar a nossa fé, amém? Deus abençoe e até a próxima.